Atenção, atenção, pessoal, excelentes notícias. As chances de Flávio Bolsonaro vencer as eleições ainda no primeiro turno crescem diariamente. É isso mesmo, vou trazer aqui para vocês novidades quentíssimas, notícias, matérias, dados e lá para o final a gente vai discutir o que a gente, nós podemos fazer para consolidar essa tendência. Existe uma estratégia e a gente tem que usá-la, tá? Antes disso, queria trazer aqui para vocês a minha colinha dessas eleições, tá? Para minha chapa aqui do Rio de Janeiro. Eu vou colocar em tela inteira para vocês poderem printar ou tirar uma foto e salvar no celular de vocês. E a ordem é exatamente essa, tá? Primeiro, você vota para deputado federal. Esta pessoa que vos fala é de Raposo 2207. Na sequência, deputado estadual Alan Lopes, 22377. Logo depois, os nossos 2 senadores. Sim, nós vamos escolher 2 senadores nessas eleições. Carlos Portinho e Carlos Jordi. O Jordi é o 221 e o Portinho o 222. Depois vem o Douglas Ruas, nosso futuro governador, 22. E claro, por último e mais importante, Flávio Bolsonaro, presidente, 22 também. Decoraram? Salvaram? Printaram? Tiraram fotos? É isso aí, chapa quente, né? Vamos ganhar isso aí, pessoal. Vamos arrebentar aqui no estado do Rio de Janeiro, com Ed Raposo, Alan Lopes, Carlos Portinho, Carlos Jordi, Douglas Ruas e Flávio Bolsonaro. E como eu disse aqui, fiquem até o final, porque a cada notícia que eu trago, essa tendência faz mais sentido. Vocês vão ver aí que não tem nada de sensacionalismo não, tá? É a realidade dos fatos. E a primeira notícia é essa aí. Empate técnico, no primeiro turno, nos 3 principais colégios eleitorais do Brasil. São Paulo, Rio e Minas Gerais. Isso era impensável até um mês atrás. Principalmente Minas Gerais. E sobre Minas Gerais, aguardem, tá? Rio de Janeiro primeiro. Aqui, gente, é reduto bolsonarista, é reduto da direita. Por mais que no município do Rio de Janeiro, principalmente, exista muita gente que ainda acredita na esquerda, Vota Eduardo Paes, vota no Lula, mas é algo que aos poucos a gente vai observando, vai mudando. Aqui tem muita gente que recebe Bolsa Família. Vou trazer uma matéria sobre isso já e vocês vão entender por que eu estou falando isso. O cenário está mudando aqui no Rio de Janeiro, mais ainda em nosso favor. Então, desses 3 estados, o que eu mais acredito que a gente não vai ter nenhum problema, realmente, é o Rio de Janeiro. Tenho certeza, inclusive, que a distância entre o Flávio e o Lula será maior do que já foi do Jair para o Lula em 2022, tá? Vamos seguir aqui para São Paulo, tá? O Flávio, no segundo turno, teria 48% contra 41% do Lula. Sempre importante salientar que tanto eu quanto vocês, a gente não acredita muito nesses institutos, Vamos combinar. Sempre a tendência é jogar a gente para baixo e jogar o outro lado para cima. Então, a realidade, com certeza, já é muito mais favorável do que os números apresentados por essa pesquisa. E a gente está falando aí, pessoal, de segundo turno, tá? No primeiro turno, existe o tal do empate técnico. Mas e aí, Ed? Você acha que isso pode mudar? Claro que pode. Eleição, pessoal, você ganha os indecisos nas últimas 2 semanas. Existe o voto convicto. Eu sei, por exemplo, que muita gente já decidiu que vai votar em mim, aqui no Rio de Janeiro. Mas nas 2 últimas semanas é que a coisa se intensifica e as pessoas que estão ali indecisas, finalmente, tomam aquela decisão. Vou votar nesse cara. Isso vai desde estadual até presidente da República. Com o apoio do Tarcísio, que vai pesar cada vez mais ao longo dessa campanha, quando ele perceber, principalmente, o Tarcísio já ganhou no primeiro turno, tá, pessoal? Isso aí é fato, é ponto pacífico, ele vai ganhar no primeiro turno. Então, nas últimas semanas, ele pode intensificar esse trabalho em cima do Flávio, parar de pensar um pouco em si, e pensar no Flávio, porque o dele já vai estar garantido. E aí, gente, vamos lá, é uma questão de matemática. Se você vota no Tarcísio, você vota no Flávio. Se o Tarcísio tem votos para ganhar no primeiro turno em São Paulo, a gente tem que acreditar que pelo menos 99% desses votos aí
vão também ser do Flávio Bolsonaro. Então, esse empate técnico aí, a tendência é realmente o Flávio disparar quando o Tarcísio colar mais na campanha do Flávio, quando realmente a vitória dele estiver mais certa do que o nascer do dia. Tá? Então, São Paulo não me preocupa tanto assim também, né? Rio, muito pouco, São Paulo um pouquinho, mas acredito que isso aí será a sequência dos fatos, tá? E aí, a gente chega a Minas Gerais, porque existe aquela história, né? Quem ganha em Minas, ganha a eleição. E o pior é que tem sido assim. Só que vejam aí essa matéria. É primeiro turno, vejam só, é primeiro turno já, e é Quest, que juntamente com o Datafolha são os dois institutos que mais jogam a gente para baixo e mais jogam a esquerda para cima. E o Quest, no primeiro turno, já está dando vantagem para Flávio Bolsonaro, 31% contra 30% do Lula. Gente, isso é muito grande. Isso é grande demais para ser ignorado, né? E não foi ignorado. Vejam essa outra matéria aí. Os caciques da Federação União Brasil e PP, que a princípio declararam neutralidade, ou seja, não iam apoiar nem Lula nem Flávio, já estão se aproximando para os nossos lados. Por quê? Por conta de tudo isso que eu mostrei para vocês. Ninguém é bobo, né? O Centrão, a gente está falando de Centrão, União Brasil e PP. Né? O Centrão vai para o lado em que pode tirar mais vantagem. A gente já discutiu, não existe ideologia de centro. Né? E eles estão vendo que o vencedor será o Flávio Bolsonaro e estão largando a mão do Lula, estão migrando para o Flávio. Esse apoio aí deve ser oficializado antes da última semana da eleição. E faz muita diferença, tanto em números, como também é um comprovante de tendência. Né, pessoal? E como eu falei aqui para vocês antes, tem a questão do Bolsa Família, porque é muita gente. Né? É muita gente e é meio que um cabresto eleitoral. Eu lembro claramente nas eleições de 2018, aquele drama todo a esquerda dizendo, né, a campanha do Haddad dizendo que o Jair ia acabar com o Bolsa Família. Não só não acabou, como foi o único presidente da República que deu um aumento efetivo nos valores do Bolsa Família, no caso, Auxílio Brasil. O nome mudou, né, durante o governo Jair Bolsonaro. E aí, pessoal, tem um dado muito interessante. Vejam aí. O crescimento do Flávio dentro dos usuários do Bolsa Família aumentou em 7% e do Lula caiu em 4%. O Flávio está crescendo entre os beneficiários do Bolsa Família. Isso é tão importante quanto a questão de Minas Gerais. Mas vai além. Vai além. Porque entre esses beneficiados, 30% são bolsonaristas convictos. 30% dos beneficiários do Bolsa Família são bolsonaristas convictos, ou seja, voto convicto, voto por ideologia. Enquanto os do Lula são 25% menos. Aí você pergunta, mas por que o Lula ainda ganha entre o pessoal do Bolsa Família? Por aquilo que a gente acabou de discutir. É o cabresto eleitoral, é o medo. Né? Então, 45%, 30% do Flávio, 25% do Lula, são 55% de convictos. Né? Então, sobram 45%. E essas pessoas não têm ali a ideologia, né? Não tem o voto por convicção. Tem o voto do medo ou da esperança. Então, é importante que essas pessoas tomem consciência de que, primeiro, não vai acabar o Bolsa Família. Segundo, foi o pai do Flávio que deu o maior aumento da história desse benefício e que eles não dependem do PT para ter isso. Não dependem. Então, repetindo, 7% de crescimento do Flávio, 4% de queda do Lula, 30% de convictos do bolsonarismo, 25% apenas de convictos do lulismo, e a gente tem 45% de usuários do Bolsa Família que vão votar de acordo com, né, como eu disse aqui, esperança ou medo. Né? Eu acho que é muito melhor ter esperança do que
ter medo. Não é verdade, pessoal? Então, esse é o quadro, tá? Tudo isso você junta os números que eu trouxe para vocês de pesquisas que, mais uma vez, tendem a nos jogar para baixo, então a realidade é melhor do que isso aí ainda, né? Junta essas informações de pesquisas com essa proximidade, né? Essa tendência à proximidade da federação, né? União Brasil e PP, que é sintomática, e mais esse crescimento da direita dentro do Bolsa Família, nos leva a crer que a gente pode sim realmente vencer no primeiro turno. E, como eu falei aqui para vocês, o que a gente pode fazer para ajudar essa tendência a se consolidar? Seguinte, pessoal, existem, além dos indecisos, aquela turminha, né, do picolé de limão, são os isentões, que na eleição passada pregaram voto nulo, né, que acabou se tornando voto lulo. E nessa eleição resolveram lançar candidatos. Um candidato é o Zema, que já está em vias de desistir. Tá? O outro candidato é o Caiado, que se diz de direita, mas o partido dele tem 3 ministérios no atual governo. Então ele não pode dizer que é oposição se ele faz parte do governo, ele é parte da situação. E tem um Renan Santos que, gente, não dá nem para levar em consideração, né? É uma caricatura de político. Eu não espero que os eleitores do Renan nos tragam votos úteis, porque eles são inúteis. Eles são um reflexo do candidato. Então essa galera aí não tem a menor chance de mudar de voto. Eles vão votar na caricatura. Tá? Agora, os do Ronaldo Caiado e do Zema são aqueles que a gente precisa convencer. E aí é uma questão de pragmatismo, de praticidade e de eficácia. Porque se a gente pode levar no primeiro turno, por que a gente vai deixar para o segundo? Se eles sabem que o Zema e o Caiado não vai ganhar, não vão ganhar, nenhum dos dois. A prova disso é, mas como é que você tem certeza disso? Bom, se você tem pesquisas que mostram que no segundo turno, entre Flávio e Lula, o único que cresce é o Flávio, de maneira substancial, por quê? Porque os votos dos que ficam pelo primeiro turno vão todos praticamente para o Flávio. Os votos dos eleitores do Caiado, os votos dos eleitores do Zema, né, os da caricatura eu não sei, e também não me interessam, são tão poucos. Mas esses dois, principalmente, vão praticamente todos para o Flávio Bolsonaro. Então, por que adiar o inevitável? Já votem logo no Flávio no primeiro turno, a gente acaba com esse negócio de uma vez. Né? Então, o que a gente pode fazer para consolidar essa tendência é justamente isso, fazer esse trabalho de formiguinha. Se vocês conhecem indecisos, como aqueles 45% do Bolsa Família, ou se vocês conhecem eleitores desses dois candidatos, do Zema e do Caiado, usem a lógica para mostrar para esses eleitores que só existe um caminho viável para tirar o PT do poder. Tá? Então, é isso, galera. Vamos fazer isso. Vamos pegar forte nesse propósito. Tá? E lembrando aqui, para quem não viu, nossa colinha está mais uma vez aí na tela para vocês. A minha chapa aqui do Rio de Janeiro, sou eu, deputado federal, Alan Lopes, estadual, Portinho e Jordi para senadores, Douglas Ruas para governador e Flávio Bolsonaro, claro, nosso próximo presidente da República. Conto com a ajuda de vocês, tá? Assistam de novo e façam isso que eu estou pedindo, por favor, tá? Ed Raposo, 2207, perseguido pelo sistema, apoiado por você. Um forte abraço e a gente se vê por aí.